Então, boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos. E para a live de hoje eu vou falar sobre perdão. Agora eu vou pedir que vocês desliguem os microfones, porque senão fica dando retorno aqui para mim. Bom, como eu sempre esqueço, né? Eu vou aproveitar para fazer agora que quando vocês estiverem assistindo no YouTube, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, porque mais pessoas aí vão ter acesso a esse conteúdo, né? E quanto mais pessoas ficam leves, melhor para todos nós, né? Então a gente fica num ambiente cada vez melhor. Então, como eu disse, hoje o nosso assunto é perdão, né? Bom, a gente sabe que o perdão ele é um processo que ele desempenha um papel fundamental nas nossas vidas, né? Nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. E com certeza todos nós já nos encontramos, né, numa posição onde a gente ficou na dúvida se a gente perdoava ou não alguém, né? Assim como a gente também já teve no lugar de sermos perdoados por alguém ou não, né? Agora, quando a gente escolhe perdoar, a gente também está assumindo a responsabilidade pelas nossas ações, pelas nossas palavras ou até pelos comportamentos que possam ter causado danos ou ferido alguém, né? E que a gente está disposto a enfrentar essas consequências. Agora, perdoar alguém é também um ato de reconhecer que nós somos humanos e como humanos nós somos falhos e cometemos erros, né? E quando eu não perdoo porque eu carrego um peso emocional, muitas vezes não, sempre, esse peso ele vem com raiva, com mágoa, com tristeza. E isso tudo, esses sentimentos todos, eles acabam prejudicando a nossa vida e a nossa saúde, né? Agora, quando eu reconheço e eu entendo o outro, me colocando no lugar dele, eu acabo até percebendo que eu gastei uma energia desnecessária me magoando com as atitudes do outro. Porque cada um dá o quê? Cada um dá o que tem de melhor. Nunca esqueçam disso, né? Então, se o meu melhor é diferente do outro e o melhor do outro para mim é muito ruim, é o que ele pode fazer, né? Eu não tenho como fazer com que ele faça diferente, mas eu posso fazer diferente comigo, né? E quando eu fortaleço essa empatia, eu acabo aumentando a minha capacidade de conexão emocional. E aí eu passo a viver relacionamentos mais saudáveis e também mais harmoniosos. O perdão nos permite liberar também todos os sentimentos negativos que ficam em torno dessa situação, né? E quando eu liberto esses sentimentos negativos, eles acabam me trazendo um alívio e uma leveza emocional, né? Essa nossa jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal vai nos permitindo cada vez mais ter a capacidade de deixar ir, de se desapegar dos ressentimentos passados, de viver no aqui e agora, sempre, né? Viver no momento presente. E tudo isso vai fazer o quê? Vai fortalecer a nossa resiliência emocional. O que o perdão nos traz também? Ele nos traz serenidade, paz interior, porque quando eu estou conectada com o ser incrível e único que eu sou, que eu olho para mim e para os outros com compaixão, eu sei que o que quer que o outro diga é apenas o ponto de vista do outro e não é o que me define, é só o que o outro acha que eu sou, mas eu sei o que eu sou. E quanto mais consciência eu tenho sobre tudo isso, mais eu me concentro nas coisas positivas e construtivas na minha vida. Agora, muito importante, muito. Perdoar não significa esquecer ou justificar comportamentos prejudiciais, assim como não significa restabelecer relacionamentos tóxicos
ou abusivos. Então, eu reconheço o outro. Eu sei do que o outro é capaz. Eu perdoo, mas eu sigo com uma distância segura. Então, bom, eu te deixo vir até aqui, daqui para cá tu não passa, porque eu sei do que tu é capaz. Ou eu posso escolher estar bem mais longe que isso, mas eu tô com o meu coração leve. Também é bem importante a gente deixar claro que perdoar é uma escolha, como tudo na nossa vida, e não é uma obrigação. E cada um vai viver esse processo no seu tempo, respeitando muito todas as circunstâncias e as emoções envolvidas, né? E do impacto que causou essa necessidade desse perdão, né? O que aconteceu que me fez ficar com a necessidade de perdoar o outro pelo que ele fez comigo? Então é importante que eu veja também qual é o peso que isso tem, né? E quanto mais eu libero os meus traumas emocionais, mais fácil fica perdoar. Por quê? Porque quando eu libero meus traumas, eu vou sempre escolher a alegria, a leveza e a felicidade, né? E nessa filosofia de vida não tem espaço para mágoas, para ressentimentos. Na verdade, até por pior que seja a situação, a gente consegue priorizar a nossa paz interior. Tem uma frase que eu falo muito normalmente no presencial, que eu vou falar para vocês agora, que é a seguinte: algumas de vocês já me ouviram falando isso. Se entre duas pessoas apenas uma vai ficar feliz, que seja eu. Então não esqueçam disso, né? Agora, nessa filosofia de vida, né, que eu estava falando, do perdão, então, a gente não tem espaço. Quando eu estou leve no que eu estou fazendo, eu não tenho espaço para mágoas, para ressentimentos. E, na verdade, por pior que seja essa situação, a gente consegue priorizar a nossa paz interior quando a gente está conectada cada vez mais com a gente, que a gente está se trabalhando, que a gente está vendo o que nos faz bem, o que nos deixa feliz, né? É importante também que vocês lembrem que cada um tem seus próprios limites, né? E processos de cura. E é fundamental a gente respeitar a gente mesmo, né? E as nossas próprias emoções quando a gente decide perdoar. Então, se ainda for muito difícil perdoar, não se julgue. Agora, o que vocês têm que priorizar? O autocuidado e a segurança emocional. E repetindo mais uma vez, a gente não pode confundir o perdão com reconciliação. Por quê? Porque eu posso escolher perdoar alguém, mas isso não significa que eu vá retomar o relacionamento ou confiar plenamente na pessoa novamente. O objetivo com o perdão, ele é muito simples, ele é único e exclusivo para a gente, né? É para que a gente libere essa carga emocional e que a gente consiga seguir em frente mantendo limites saudáveis. E nesse ponto é muito importante porque vocês sabem que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade e acaba atraindo para a gente pessoas que vão validar algumas coisas. Então, se eu fui magoada com alguma coisa que a pessoa disse, ou que a pessoa disse que eu era, ou que a pessoa fez para mim, se eu tô nessa energia ainda de raiva, de mágoa, e principalmente se eu fico falando para as pessoas, olha o que o fulano fez, olha que não sei o que, eu vou reforçando isso. E aí o que eu vou atrair para minha vida? Mais pessoas que vão fazer a mesma coisa. Então eu acabo, às vezes, entrando num ciclo de repetição de coisas que as pessoas fazem e fazem de novo e fazem de novo. Aí aparece um lá bem de longe, acabei de conhecer e ele faz a mesma coisa. Então, assim, eu vou ficando cada vez mais nesse ciclo. Então, quando eu começo a olhar para mim e ver o que eu preciso tirar de mim, das emoções, eu também acabo me desvinculando dessas coisas todas, né? Porque tem uma coisa muito importante, né? Que toda palavra que a gente profere, a gente não tem como voltar atrás. Então eu falei e acabou, né? Por isso que eu tenho que cuidar muito das minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas emoções,
porque tudo está formando um campo energético à minha volta que é o que vai ressoar com as pessoas. O que vai ressoar com as pessoas é isso. Então, no meu campo energético, se eu tô com muita mágoa, eu tô naquela coisa de que eu não perdoo, como que foi fazer isso comigo, então provavelmente eu vou acabar atraindo mais situações assim. E eu agora até estava me lembrando quando eu falei da palavra, tem aquelas histórias de que trazem um ensinamento pra gente, né? Que era falando sobre a história da palavra, né? Da palavra depois que a palavra é lançada. Então, numa cidadezinha pequena, uma mulher da cidade resolveu falar muito mal de uma das vizinhas. Falou mal pra caramba dessa mulher. E era tudo mentira, era tudo invenção dessa vizinha. E ela se arrepende, né? E aí ela se arrepende e ela resolve, então, que ela quer pedir perdão para essa mulher. Que ela quer mudar o que ela fez. Ela quer não só pedir perdão para a mulher, mas ela quer mudar todo o mal que ela fez para essa pessoa. E aí ela vai pro monge da cidade e pergunta: o que eu faço para melhorar essa situação, para mudar isso que eu fiz, né? Eu tô arrependida e eu quero voltar atrás, eu quero mudar. E aí ele diz para ela: olha, tu vai subir lá na torre da igreja com um saco de penas. E quando tu chegar lá em cima, tu vai soltar essas penas ao vento, né? Então vai subir até a torre da igreja e de cima da torre da igreja tu vai soltar as penas ao vento. E ela diz: nossa, só isso? E eu fazendo isso eu vou conseguir me redimir com todo mundo, né? Eu vou ficar bem com a pessoa que eu falei mal e perante a cidade, eu vou conseguir me redimir? Daí ele disse: não, depois disso tu vai ter que descer e catar todas as penas que tu jogou ao vento. E ela falou: mas isso é impossível, eu nunca vou conseguir fazer isso. E é o que ele responde: assim como é impossível tu recolher tudo que foi falado. Por isso, vamos ter muita atenção no que a gente fala. E é o que a gente fala, não só para os outros, assim, né, para as pessoas, mas é o que a gente fala normalmente, né? O que eu tô falando, o que eu tô fisicalizando na minha vida. E quando a gente fala nessa coisa do perdão, o quanto eu fico reforçando o que me fizeram de coisas ruins, né? E porque eu tô com aquela raiva, aquela mágoa, me sentindo injustiçado. E às vezes, né, eu preciso mais olhar para mim, né? Então, assim, resumindo o que eu falei até agora. Então, perdoar é curar da minha energia todo e qualquer sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, de injustiça, em qualquer situação que eu tenha vivido no passado, ok? Qualquer coisa que eu tenha vivido no passado. Perdoar também é voltar a ficar em paz, porque quando eu não perdoo, eu não estou em paz. Mesmo que eu não pense naquilo toda hora, mas em algum momento alguma coisa me leva para aquele gatilho. E aí ou é alguma coisa que alguém fala, ou é alguma propaganda que eu vejo, e quando vem aquela emoção, vem com tudo, vem a memória com toda aquela emoção e às vezes eu fico meio fervilhando, né? Então, quando eu perdoo e volto a ficar em paz, e só depois disso é que eu consigo ficar livre. E aí eu entro num estado de gratidão. E quando eu entro no estado de gratidão, eu trago a leveza, né? Então, o perdoar é aliviar os meus sentimentos e ficar em paz comigo mesmo. Assim como quando a gente sente raiva, a gente toma o veneno querendo que o outro morra, quando a gente consegue perdoar, a gente toma o antídoto pra gente mesmo e a gente fica na leveza, né? Outra coisa bem importante, né? Que eu já falei, perdoar não é concordar com o que a pessoa fez. Não é aprovar. Não é dar nenhum tipo de aval. Não, não é isso. Eu posso continuar não concordando, mas mesmo assim eu posso ficar livre desse peso, esse peso emocional, porque é isso que importa para mim, eu ficar livre desse peso emocional, porque é isso que está me travando e inclusive trava
várias áreas da minha vida, inclusive a prosperidade, quando eu tenho muita coisa para perdoar que eu não consigo, né? Então, assim, o perdoar também não significa que eu vou ficar desprotegida, né? Não, e vou permitir que a pessoa volte, se aproxime e faça a mesma coisa de novo comigo. Não, não é isso. Eu já estou sabendo do que o outro é capaz. Então, eu já tenho limites claros sobre o que pode e o que não pode, né? O que eu aceito, o que eu não aceito. E quando eu perdoo, eu, eu não só libero a carga emocional que eu sinto, aliás, eu me libero. Quando eu perdoo, eu libero essa carga emocional, né? Mas não significa, quando eu faço isso, que eu perdi minha inteligência. Não, né? Eu só estou liberando essa carga emocional, que não tá me fazendo bem. Mas eu continuo bem inteligente, eu continuo bem esperto, eu continuo sabendo o que é, por que eu cheguei naquele espaço e por que eu estou saindo desse espaço, né? Então, eu posso aprender com a experiência, eu posso perdoar, mas eu mantenho a distância. É aquilo que eu disse, eu não preciso conviver com a pessoa. Mas, quando às vezes, quando eu não perdoo e eu não convivo, mas eu tô sempre com aquela coisa na minha cabeça, com a raiva, com a mágoa, com a tristeza, eu tô conectada com a pessoa. Eu não quero mais conectar, de jeito nenhum. Então eu perdoo e deixo ir, porque eu tô bem ligada, eu tô inteligente, eu sei que aquilo ali não é bom para mim, mas não é bom tanto uma coisa quanto outra. Nem que a pessoa se chegue e nem que eu mantenha essa raiva, essa mágoa, essa tristeza, né? Porque o que acontece? Se acontecer de eu perdoar a pessoa, né? E pensar, ah, não, agora virou um anjinho, né? Não posso baixar minha guarda, mas, né, tá tudo bem, a pessoa entendeu, eu entendi, né? Agora, se eu faço isso, o que eu vou fazer? Eu vou permitir que as mesmas coisas aconteçam de novo, porque é provavelmente o que vai acontecer. E por que eu deixo que isso aconteça? Porque eu devo ter um ponto fraco na minha autoestima, que esse ponto fraco me leva a não me posicionar e colocar limite. E aí a gente entra naquela coisa da autoestima, de não ser amado, de se sentir rejeitado. Então eu acabo permitindo que as pessoas venham e façam de novo coisas que não são legais comigo. Então, assim, o perdoar não é esquecer, né? Mas não é, quer dizer, quando eu digo não é esquecer, porque quando a gente tá na raiva, a gente fica pensando naquela coisa, ah, porque o fulano, a fulana me fez isso aqui. Isso não é isso. Eu perdoei, eu lembro do que tu fez, mas eu tô livre disso emocionalmente, mas eu sei do que tu é capaz, então tudo bem, tu fica aí e eu fico aqui, tá tudo bem, vamos seguir nossa vida na paz, né? Então, o colocar esse limite, ele é muito importante, né? E quando eu limpo os sentimentos e eu chego num estado de perdão, eu passo daí a compreender melhor também essa experiência negativa que eu vivi. Isso é bem interessante, porque eu consigo ver a situação de fora, né? Eu me coloco como se eu fosse uma terceira pessoa. E aí eu estou assistindo a cena, vendo como eu agi, como o outro agi. E quando eu faço isso, vem uma clareza. E inclusive, às vezes, eu consigo até perceber se por acaso eu também errei, se eu contribuí para o que aconteceu. Quando eu consigo chegar nesse nível de perdão e compreensão, eu começo a sentir a gratidão até mesmo pela experiência negativa que eu vivi e pelo aprendizado que eu tive com tudo isso. Então, eu sinto gratidão porque a experiência ajudou no meu crescimento, no amadurecimento e me transformou na pessoa que eu sou hoje, né? Eu falo muito isso para as pessoas que eu atendo, que é o seguinte: de toda situação ruim na vida da gente, absolutamente toda situação ruim tem uma coisa boa. É claro que quando a gente está no olho do furacão, é meio difícil da gente enxergar a coisa boa.
mas a gente deixando a coisa baixar e a gente depois mais na frente vê assim, uau, aquilo acabou sendo muito bom para mim de alguma forma. E sempre é. Então o universo ele é muito justo, né? Assim como quando uma pessoa faz alguma coisa que eu fico magoado, que eu fico tendo que perdoar ela, pode ser que eu tenha também contribuído para isso, né? Porque assim, nós também somos seres que estamos aqui em aprendizado, em evolução. Não tem nenhum santo aqui, a gente está também nesse caminhar, né? Nesse aprendizado, a gente está escolhendo se melhorar. Só que nessa caminhada a gente dá umas escorregadas também. E às vezes é muito mais fácil a gente só colocar a culpa no outro, né? Não tô dizendo com isso de novo que é pra, ai, coitadinho, porque eu fiz isso também. Não, ok, eu olho pra parte do que eu fiz, me perdoo por isso, né? E olho pro outro com compaixão também e acabo perdoando e deixo passar, né? Isso é importante, eu deixar ir, deixar que isso saia de mim. E aí, como eu falei agora, isso é importante, a gente exercitar também o auto-perdão, porque não adianta nada eu ficar me julgando, né? Porque se aconteceu alguma coisa e aí eu começo eu consigo sair, fico na terceira pessoa observando o que aconteceu e vejo, uau, eu acabei contribuindo e muito para isso e eu entro no julgamento, na culpa, ok, eu pulo do caldeirão para a fogueira, não adianta. Então, tudo bem, vamos exercitar esse auto-perdão, né? Porque eu preciso também, quando eu exercito o auto-perdão, eu acabo também me liberando da raiva, do sentimento que eu acabo desenvolvendo contra mim mesmo, que como que eu fiz isso, e aí já entra todas aquelas frases de menos-valia, né? Tipo, eu sou malvada mesmo, eu sou egoísta, eu sou, enfim. Começam a pular todas as frases negativas que a gente foi ouvindo durante a infância, adolescência, fase adulta, que foram nos deixando com aquelas crenças limitantes que eu falei na semana passada. E aí tudo isso acaba vindo à tona de uma certa forma, né? Então, vamos nos perdoar sempre. Nós somos seres em evolução, em aprendizado. Estamos cada dia melhor, sim, porque a gente está na busca, né, do autoconhecimento, a gente está se exercitando para que as coisas mudem, para que a gente tenha mais consciência, para que as coisas fiquem mais leves, né? Então, se eu consigo olhar para tudo isso com a leveza e ver a minha evolução e ficar feliz com a minha evolução, com a minha caminhada, né? Não importa se eu estou correndo ou se eu estou andando, não importa. Importa que eu estou indo, importa não estar parado, né? Então, se eu ficar, meu Deus, né? Por que que eu fiz isso? Ah, porque o tanto tempo eu acabei fazendo isso. Olha as oportunidades que eu perdi, né? Como eu sou malvada, como eu sou ruim. Para que lado para que espaço que eu vou? No espaço ruim que é o que eu quero sair. Então, vamos nos perdoar também, né? Sempre nós somos em primeiro lugar. Então, vamos perdoar tudo que a gente fez até agora que não foi tão legal. A gente estava aprendendo. E mais importante, nós todos fizemos até agora o melhor que nós podíamos com o conhecimento que nós tínhamos. É claro que quanto mais conhecimento eu tenho, aí eu já começo, tem coisas que eu já não posso repetir, que eu já sei que não são legais. Então, se eu sei que não é legal, então eu já começo a fazer diferente, e fazer diferente, e fazer diferente. Né? O que eu não posso é saber que aquilo ali não é legal e fazer de novo. E daí eu já tô, já me freiei num lugar que não é o objetivo. O objetivo é a gente seguir sempre andando. Como eu falei, não importa a velocidade que eu vou, importa que eu não pare, que eu vá sempre adiante, né? Então, olhem para isso, assim, pensem, né, em todas as situações que alguém fez alguma coisa com vocês, que vocês não conseguem perdoar. Pensem em todas as emoções negativas que vocês sentem quando pensam nisso e comecem a tentar limpar. Mas assim, é claro,
não não se forcem a nada, né? Tenta fazer, vão no seu tempo, vão vendo até onde eu consigo ir com leveza, sem. Lembra, a gente não tem que nada, a gente escolhe tudo na vida, né? Então a gente escolhe também perdoar, porque a gente sabe que vai ser melhor pra gente. Mas às vezes o que aconteceu é tão doído, me deixa tão mal, que eu preciso primeiro me cuidar. E tudo bem, né? Então vamos primeiro cuidar dessa ferida, mas com o objetivo lá na frente de entrar para esse perdão incondicional, né? Porque até é legal quando a gente consegue soltar e perdoar, tudo fica tão assim, sem propósito, né? Então olha assim, a pessoa fez aquilo, ai, tá bom, deixa que ela faça, né? No Axis eles falam muito também na questão do julgamento, né? Porque o julgamento ele entra todo nesse pacote, né? Então assim, quando a gente consegue efetivamente deixar que o julgamento passe pela gente, que eu não me incomode com o que o outro está falando, eu consigo trazer a prosperidade para minha vida. Porque lembrando, o que o outro está falando sobre nós é simplesmente o ponto de vista do outro. E esse ponto de vista ele pode estar cheio de algumas coisas, né? Ele pode estar cheio de inveja, da pessoa querer ser quem a gente é, e às vezes a pessoa não consegue enxergar nada assim que ela vai fazer, que ela possa denegrir a nossa imagem, e ela vai para alguma coisa do físico ou da situação social, porque ela quer minar mesmo, né? Mas isso é um problema dela. Agora, para mim, resta aceitar ou não. O Leandro Carnal, aquele filósofo que eu gosto muito, que eu acompanho algumas lives dele, ele fala uma coisa sobre isso. Assim. Ele diz o seguinte: se a pessoa diz uma coisa que eu sou, eu não tenho por que me incomodar. Se a pessoa diz uma coisa que eu não sou, também não tem por que me incomodar. Só que não, a gente toma tudo aquilo, né? Vai pro timo, né? A pessoa fala qualquer coisa, vem pra cá e gruda e aí é. Então, como a gente já tá aqui exercitando muita coisa, vocês já não estão mais nessa fase. Então, vocês já conseguem identificar isso e não entrar nesse jogo aí, né? De ir para alguma coisa que eu precise depois perdoar, não entro no julgamento, não entro na raiva, não entro na mágoa, né? Porque a gente já está indo para outro espaço. Então lembrem disso. Então assim, não se julguem e tentem exercer o perdão o máximo possível. Tem uma oração do Ho'oponopono que eu gosto muito, depois eu até coloco no grupo lá essa oração, que é a oração do perdão. Eu acho ela muito importante para a gente fazer, principalmente quando a gente não consegue perdoar uma pessoa, cara, é muito difícil. E vou dar real para vocês. No início vocês vão fazer essa oração, porque tem que colocar o nome da pessoa, vão fazer essa oração entre dentes, ok? É assim mesmo. Até que daqui a pouco essa pessoa vai ser só um nome, entendeu? Então eu vou falar assim, primeiro eu vou falar fulaninho, né, com toda aquela raiva. Depois, conforme eu vou fazendo, eu vou falando fulaninho, fulaninho, tipo, esse fulaninho ele acaba perdendo o sentido porque eu vou limpando, né? Eu vou limpando. E eu acho que é uma das formas bem tranquilas de se fazer, porque a gente consegue ao menos ir diminuindo esses sentimentos dentro da gente. Lembrando que nós somos a pessoa mais importante. Então, se eu sou a pessoa mais importante, eu tenho que cuidar de limpar todas as mágoas, todas as tristezas, todos os ressentimentos e perdoar o máximo possível, porque eu também quero ter uma vida tranquila, leve, próspera, feliz, né? Então, para eu ter isso tudo, eu tenho que fazer esse trabalhinho, né? É tema de casa, não adianta, a gente tem que fazer, né? Bom, para hoje, o que eu vou trazer? Eu vou trazer a oração original do Ho'oponopono, que é justamente de limpeza, de perdão, né? Para a gente se conectar bastante, né, com todas essas energias de limpeza. E depois eu acho que eu vou fazer a oração do propósito, que a oração do propósito é aquela que nos deixa no lugar onde a gente tem que estar.
Porque a gente também tem, às vezes, a gente entra em muita confusão porque a gente quer cuidar da vida do outro, né? E claro que a gente quer cuidar da vida do outro porque a gente acha que é o melhor para o outro, né? A gente tá fazendo, não, eu sei o que é melhor para ti, e aí às vezes a gente acaba interferindo com o outro em coisas que não devemos interferir. Mas a gente faz isso, então a gente já vai limpando as duas coisas. Bom, eu vou fazer isso e depois, no final, eu abro para quem, se alguém quiser conversar alguma coisa comigo. Então agora eu vou convidá-las a fechar os olhos, se conectarem com todos os mentores de vocês, né? Sintam toda essa energia aí já fluindo perto de vocês. Se vocês quiserem, enquanto eu falo a oração, vocês irem batendo no timo, né? Fiquem à vontade, assim, podem também só fechar os olhos e ouvir o que for mais confortável para vocês. Então respirem fundo. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas crenças indesejáveis em pura luz. E assim é. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da terra e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada na minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por esse espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Pelas difíceis relações, das quais guardo somente lembranças ruins. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor. Divindade, limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade,
preocupação, culpa, medo, tristeza, dor. Pronuncio e penso: minhas memórias, eu te amo. Estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados, para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Minha contribuição todos os dias para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. E na medida que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. Eu te amo por ser quem você é. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Sou grata. Respirem fundo. Vão voltando. Agora a gente vai fazer a oração do propósito. De novo, sigam com os olhos fechados, respirem e se conectem com todos os seres de luz que acompanham cada um de vocês. Eu me coloco no meu lugar. Eu desenvolvo o meu papel. Eu realizo o meu propósito. E é sobre o meu propósito que eu tenho influências. E é sobre a minha caminhada que eu quero olhar com o olhar da alma. E é com relação às minhas atitudes que eu quero poder fazer o melhor. E é sobre as minhas emoções que eu quero atuar com muita disciplina, com muita amorosidade e com muita consciência. Eu me coloco no meu lugar, porque sei que quando eu afeto os lugares alheios, eu sinto a consequência desse desequilíbrio, porque eu sei que cada conflito que chega em mim como uma forma de energia negativa foi causado por mim quando fui negligente com aquilo que eu estava sentindo, pensando e fazendo. E nesse instante, eu me liberto de tudo isso, porque sei que ainda continuarei errando, mas errarei
com os olhos do espírito, com foco na minha missão e com a percepção de que o vazio que surge em mim é uma negligência que eu irei vencer, irei superar. E assim, eu me perdoo pelo que passou, porque eu não sabia o que eu sei hoje, porque eu não agia como eu ajo hoje, porque eu não pensava como eu penso hoje, porque na verdade eu não sentia como eu sinto hoje. E eu não era a pessoa que eu sou hoje. E eu quero construir um novo caráter. Eu quero construir uma nova moral. Eu quero construir uma nova energia. Eu quero construir bases novas para tocar em frente o meu projeto de evolução nessa existência. E somente por sentir isso, eu já sou uma pessoa melhor. Eu já percebo o meu lugar bem preenchido. Eu já sinto que eu estou onde deveria estar. E isso gera em mim mais força, mais confiança e mais alegria de viver. Porque assim é a minha essência. Este é o meu lugar. Este é o meu lugar. Este é o meu lugar. Gratidão, gratidão, gratidão. Respirem, vão voltando. Essa oração do propósito, ela é muito boa para a gente refletir sempre quando a gente está invadindo o espaço alheio. E através dessa invasão do espaço alheio, a gente também pode estar gerando situações que vão necessitar de perdão mais adiante, né? Então, olhem sempre para isso, lembrando que cada um de nós é responsável pela sua jornada, que a gente não pode terceirizar nada, né? Que a gente pode até ter uma contribuição ali, uma contribuição aqui, mas a responsabilidade é nossa, né? Então a gente tem que estar sempre atento a tudo que a gente está fazendo, ao que a gente está pensando, ao que a gente está falando. Então fiquem nessa semana com essas palavras, né, ressoando na cabeça. Como eu posso fazer melhor a cada dia comigo mesmo, né, na minha jornada? Como é que eu posso evoluir mais, sentir mais leveza? E quando eu faço isso, que eu estou olhando muito para a minha jornada, eu consigo avançar na minha missão. Porque às vezes a gente fica tentando, entre aspas, ajudar o outro e a gente acaba, às vezes, até atrapalhando a jornada do outro nesse ajudar e atrapalhando a nossa 100% também, com certeza. Então, olhem muito para isso, né? Pensem muito nisso nessa semana. Vejam todas as situações que vocês vivem ou já viveram, que necessitam de perdão, e o quanto vocês já estão prontos para perdoar. E o que não tiverem ainda, ok, mas vão no seu tempo, mas tentando chegar nessa possibilidade de perdoar e soltar tudo que não é contribuição. Até para que a vida flua toda de uma forma melhor, mais fácil, com mais leveza. Bom, agora então a gente vai... vamos invocar hoje o raio branco. Então fechem os olhos de novo. E a gente vai se conectar com o raio branco, pedindo toda a sabedoria, toda a leveza e toda a capacidade de perdão. Então, fechem os olhos, imaginem uma luz branca muito intensa
entrando pelo alto da cabeça. E essa luz vai descendo por todo o nosso cérebro, passando pela nossa garganta, nossas cordas vocais, purificando ali todos os sons que saem pela nossa boca, né? Purificando as nossas palavras, as nossas intenções. E ela segue descendo e se aloja na câmara secreta do nosso coração. E ali, a chama branca incendeia o nosso coração todo e reacende a nossa chama trina, aonde brilham intensamente entrelaçadas a chama rosa, amarela e azul. Essa é a nossa chama de vida, é o nosso Atma, e ali ela é revivida, intensificada pela chama branca. E nós sentimos todo esse calor, essa energia, essa purificação. E a chama branca segue limpando do nosso coração, do nosso timo, todas as mágoas, todas as raivas, todas as tristezas. Nesse momento a chama branca ela vai passando e limpando, como se fosse uma água cristalina que por onde passa deixa tudo brilhando e leve e agradável. Ela traz esse frescor, essa leveza, essa amorosidade. E conforme ela vai inundando todo o nosso corpo, nós vamos sentindo cada vez mais leveza. A gente vai sentindo que todos esses sentimentos ruins que estão presos dentro do nosso corpo vão soltando e saindo. E a gente vai ficando cada vez mais forte, mais leve, com mais clareza da nossa jornada, com mais clareza de tudo que está na nossa frente. Agora, plenos dessa chama branca, nós irradiamos ela para todo espaço onde nós estamos nesse momento. E seguimos expandindo mais e mais para todo o nosso prédio, para toda a nossa casa, para toda a nossa rua, pegando todos os nossos vizinhos. Seguimos espalhando a chama branca por todo o nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. E agora juntos, em círculo, trazemos o planeta para o centro do nosso círculo. E vamos inundando ele com a chama branca em todos os cantos, trazendo muita clareza para todos os habitantes de todos os cantos do nosso planeta, trazendo harmonia, trazendo perdão, trazendo amor, compaixão, clareza. Nesse momento, o planeta vai girando na nossa frente e nós vamos enviando intensamente essa luz branca para todos os cantos dele, para que todos os seres habitantes do planeta Terra sejam tocados nesse momento pela nossa luz branca e se sintam reconfortados, limpos, com muita amorosidade no coração, com muita empatia por todos os irmãos de caminhada e com muita paz. Nesse momento, o planeta inteiro está repleto dessa luz.
de paz, de amor. E a gente vai subindo ele lentamente, impulsionado pela chama branca que ainda sai abundantemente do centro do nosso coração e vai levando ele mais alto, até ele sumir no espaço e voltar para o seu lugar. E nós, plenos dessa luz, dessa amorosidade, dessa leveza, dessa compaixão e dessa paz, agradecemos a todos os mestres do raio branco, a todos os anjos, arcanjos. Agradecemos aos nossos mestres, aos nossos anjos da guarda, aos nossos amparadores, a todos os seres de luz que nos acompanham na nossa jornada. Que essa luz fique reverberando nos nossos corações durante toda essa semana e que a gente se sinta envolvido nessa luz e que essa paz, essa tranquilidade, essa sensação de leveza nos acompanhe. Que assim seja e sempre será, porque assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos respirando normalmente, voltando, sentindo os pés, as pernas, sentindo o corpo todo, percebendo o ambiente onde estamos. E quando estiverem prontos, podem abrir os olhos. Eu encerro agora a transmissão, a gravação pelo YouTube, mas eu continuo com as pessoas que estão ao vivo.